capítulo 1 ainda, trecho 3, expiação e milagres. Eu estou a cargo do processo de expiação, que empreendi começar. Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti mesmo e para mim. A razão pela qual vens até mim é que eu não necessito de milagres para minha própria expiação, mas estou no final no caso de falhares temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que de alguma forma, outra forma, não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do seu estado original, tu mesmo naturalmente passa a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres pertence a ti, te pertence. Eu proverei as oportunidades de fazê-los, mas tens que estar pronto e disposto. Para fazê-lo, vai trazer a convicção dessa capacidade, pois a convicção vem através da realização. A capacidade é o potencial, a realização é sua expressão. E a expiação, que é a profissão natural da criação das crianças de Deus, é o propósito. Passará o céu e a terra, significa que não continuarão a existir como estados separados. Minha palavra, que é a ressurreição e a vida, não passará porque a vida é eterna. Tu és o trabalho de Deus, e o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. É assim que um homem ou mulher tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso que ele é. Os perdoados são o meio da expiação. Sendo plenos do Espírito, eles perdoam em retribuição. Aqueles que são liberados têm que se unir na liberação dos seus irmãos, pois esse é o plano da expiação. Milagres são o caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo se unem a mim para a salvação ou liberação de todas as criações de Deus. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, porque eu sou a expiação. Tu tens o papel na expiação que eu diteei. Pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta. A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir a sua aplicação. Sob a minha orientação, os milagres conduzem a experiência altamente pessoal de revelação. Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando-te a ti a decisão de segui-lo. Não nos deixeis cair em tentação significa: reconhece os teus erros e escolhe abotoná-los seguindo a minha orientação. O erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre podes resistir a ele. De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado, mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disto. O Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o Espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. Expiação desfaz todos os erros nesse sentido, e assim extirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportas, ou te comportarás. A regra de ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente. Já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família,
Assim como percebes a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade dos outros. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações com seu Criador, como uma expressão do que és na verdade. O milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. Que o milagre possa ter efeito sobre os teus irmãos que possas não reconhecer não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram pedidos não perderam o seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça, mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. A natureza impessoal da mente voltada para o milagre assegura a tua graça, mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-lo para si mesmos, já que isso faz que seja inevitável que eles os estendam a outros. É soldado uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é, em si mesmo, irreal. Já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Fim da leitura de hoje. Lição 5. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Essa ideia, como precedente, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento esteja te causando dor. Aplica-a, especificamente, a qualquer coisa que acredite ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te pareçam exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúmes, ou inúmeras outras formas das quais todas são percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada um vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa que tu atribuis. Por exemplo, não estou com raiva de tal coisa pela razão que imagino. Não estou com medo de X ou tal coisa pela razão que imagino. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática que, em primeiro, procuras na tua mente as fontes do transtorno do qual acreditas e as formas do transtorno pelo que pensas resultem delas. Nesses exercícios, mais do que nos precedentes dos anteriores, podes achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos mais peso do que outros. Talvez ajude se preceder os exercícios com a declaração. Antes de começar os exercícios, começar com essa seguinte declaração: não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Em seguida, examina a tua mente procurando o que quer que seja que esteja te afligindo, independente se você acha que isso está te afligindo muito ou pouco. Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas das coisas que percebes como fontes de transtorno mais do que as outras. Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desses exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Então, investiga atualmente por não mais do que 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando. Independente da relativa importância que possas lhes dar, aplica a ideia para o dia de hoje
e cada uma delas usando tanto o nome da fonte do transtorno, como a percebes, quanto do sentimento como o experimentas. Outros exemplos são: eu não estou preocupado com X coisa pela razão que imagino. Eu não estou deprimida com X coisa pela razão que imagino. 3 ou 4 vezes durante o dia é o suficiente. Fim da lição de hoje.